Quando seu cachorro olha para você com aqueles olhos pidões durante o jantar, é difícil resistir e não dividir um pedaço da comida. Muitos tutores acreditam que esse gesto é uma forma de carinho, mas o que poucos sabem é que vários alimentos comuns em nossas cozinhas podem causar danos graves, e até fatais, à saúde dos pets. O problema é que, na maioria dos casos, os sinais de intoxicação só aparecem quando o quadro já está avançado, e muitas vezes o veterinário não consegue reverter os danos. Conhecer esses perigos é essencial para evitar tragédias. Um dos alimentos mais perigosos são as uvas, tanto frescas quanto passas. Mesmo em pequenas quantidades, elas podem desencadear uma insuficiência renal aguda em cães de porte médio. O que torna esse alimento tão assustador é a imprevisibilidade. Alguns animais consomem um cacho inteiro e não apresentam sintomas, enquanto outros morrem após ingerir apenas 3 ou 4 unidades. A substância tóxica ainda não foi identificada pela ciência, mas seus efeitos são devastadores. Os rins param de funcionar de repente, e o animal deixa de urinar porque o sangue não é mais filtrado. Os primeiros sinais incluem apatia e vômitos, seguidos de desidratação e, em poucos dias, uma intoxicação generalizada que leva à morte. As uvas passas são ainda mais letais, pois a concentração da toxina é maior na versão desidratada. Nunca ofereça uvas como petisco, nem mesmo uma única unidade, pois o processo de destruição dos rins pode ser irreversível. Outro vilão conhecido, mas ainda subestimado, é o chocolate. A teobromina, presente em todos os tipos, é um veneno para os cães, atacando o sistema nervoso e o coração. Quanto mais escuro o chocolate, maior a concentração dessa substância. Uma barra de chocolate amargo, por exemplo, é 10 vezes mais perigosa que uma de chocolate ao leite, e o cacau em pó pode ser letal mesmo em quantidades mínimas. Um cão de 10 quilos pode morrer após ingerir apenas 50 gramas de chocolate meio amargo, o equivalente a meia barra. Os sintomas surgem entre 2 e 4 horas depois: inquietação, vômitos, tremores, e, em casos graves, convulsões. O coração acelera até não aguentar mais, ou o animal sofre espasmos musculares tão intensos que podem causar lesões internas. A teobromina demora até 20 horas para ser eliminada do organismo, agindo como um ataque contínuo ao coração. Por isso, nunca deixe chocolate ao alcance dos pets, eles conseguem sentir o cheiro mesmo dentro da embalagem e não hesitam em devorá-lo na primeira oportunidade. Cebola e alho, ingredientes básicos em muitas receitas, também representam um risco sério. Ambos pertencem à família das aliáceas e contêm tiosulfatos, compostos que destroem os glóbulos vermelhos do sangue, provocando uma anemia hemolítica. O perigo está no efeito cumulativo. Pequenas quantidades consumidas ao longo do tempo se acumulam no organismo até que, de repente, o animal apresenta sintomas graves. Uma cebola média ou 5 dentes de alho podem causar danos significativos em um cão de 20 quilos, exigindo até transfusão de sangue. Os sinais incluem fraqueza, gengivas pálidas, urina avermelhada e respiração acelerada, pois o corpo não consegue transportar oxigênio adequadamente. O alho, apesar de ser 5 vezes mais tóxico que a cebola, é frequentemente usado por tutores como remédio natural, sem que saibam que estão envenenando o animal aos poucos. Além disso, temperos industrializados, caldos de carne e até papinhas infantis podem conter cebola ou alho em pó, cuja concentração é ainda mais perigosa. Mesmo doses mínimas, se consumidas regularmente, podem levar a uma anemia crônica e encurtar a vida do pet em anos. O abacate, muitas vezes considerado um alimento saudável para humanos, é extremamente tóxico para cães. Todas as partes da fruta, polpa, caroço, casca e folhas, contêm persina, uma substância que provoca acúmulo de líquidos nos pulmões e na cavidade torácica, levando à dificuldade respiratória e, em casos extremos, à asfixia. Além disso, o alto teor de gordura do abacate pode causar pancreatite, uma inflamação grave no pâncreas que provoca dores intensas e pode ser fatal. O caroço, por sua vez, apresenta um risco duplo. Além da persina, pode obstruir o intestino, exigindo cirurgia de emergência. Os sintomas incluem tosse, respiração ofegante e inchaço abdominal. Muitos tutores acreditam que o abacate faz bem para o pelo do animal e o oferecem regularmente, sem saber que estão causando uma intoxicação crônica que danifica lentamente os pulmões e o sistema digestivo.
Se você tem um abacateiro em casa, fique atento. Frutas caídas no chão são um perigo constante, pois os cães podem ingeri-las sem que você perceba. O xilitol, um adoçante artificial presente em chicletes, balas e até alguns cremes dentais, é outro inimigo silencioso. Para os humanos, é inofensivo, mas nos cães provoca uma liberação massiva de insulina, levando a uma queda brusca de açúcar no sangue, hipoglicemia e, em seguida, a falência do fígado. Apenas um chiclete sem açúcar pode matar um cão de 5 quilos. Os sintomas aparecem em menos de meia hora, o animal fica desorientado, fraco e pode ter convulsões. Mesmo que o quadro de hipoglicemia seja controlado, o fígado pode entrar em colapso nas 24 horas seguintes. O xilitol está presente em diversos produtos, como pasta de amendoim de algumas marcas, vitaminas e até medicamentos. Muitos tutores oferecem pasta de amendoim como petisco sem verificar os ingredientes, correndo o risco de envenenar o animal com uma única colher. Sempre leia os rótulos e mantenha esses produtos fora do alcance dos pets. A massa de pão cru é outro perigo que muitos desconhecem. A levedura presente na massa continua fermentando no estômago quente do cão, produzindo álcool e gás carbônico. O estômago se expande como um balão, podendo torcer e interromper o fluxo sanguíneo, uma condição conhecida como torção gástrica, que exige cirurgia imediata. Enquanto isso, o álcool gerado pela fermentação causa uma intoxicação grave, com desorientação, vômitos e convulsões. A massa pode dobrar ou triplicar de tamanho dentro do estômago, pressionando o diafragma e dificultando a respiração. Cães são atraídos pelo cheiro da massa e podem roubá-la da mesa enquanto ela está crescendo, sem que os tutores percebam o risco. Mesmo um pedaço pequeno pode causar problemas sérios em cães de porte pequeno. Se o seu pet ingerir massa crua, leve-o imediatamente ao veterinário, cada minuto conta. Por fim, as nozes de macadâmia, embora menos conhecidas, também são altamente tóxicas. Uma substância ainda não identificada afeta o sistema nervoso dos cães, causando fraqueza nas patas traseiras, tremores, vômitos e aumento da temperatura corporal em até 12 horas. Apenas 6 nozes podem provocar sintomas graves em um animal de porte médio. Os efeitos, embora raramente fatais, são extremamente desconfortáveis e exigem cuidados veterinários. Como muitos tutores desconhecem esse perigo, é comum que os cães tenham acesso a essas nozes sem que haja preocupação. Manter esses alimentos longe do alcance dos pets é a melhor forma de garantir sua segurança e bem-estar. Podem desencadear sintomas clínicos em um cão de 10 kg e deixar as patas traseiras completamente paralisadas. O animal pode, de repente, perder a capacidade de se levantar, as pernas traseiras cedem, tremores incontroláveis surgem e a temperatura corporal sobe a níveis perigosos. Na maioria dos casos, os sintomas desaparecem após 2 dias, mas em situações graves, o dano neurológico pode ser permanente, condenando o cão a uma paralisia irreversível. As nozes de macadâmia são comumente encontradas em biscoitos, doces, misturas de castanhas e outros alimentos processados. Muitos tutores, sem conhecer os riscos, oferecem esses produtos aos pets, em questão de horas, testemunham o animal perder a capacidade de andar. Quando combinadas com o chocolate, ingrediente frequente em guloseimas, a toxicidade se multiplica, tornando-se potencialmente fatal. Nenhuma variedade de noz é segura para cães, e a prevenção é a única forma de evitar intoxicações. Outro perigo silencioso é a cafeína, um estimulante potente que afeta diretamente o sistema nervoso e cardiovascular dos cães. Hiperatividade, taquicardia, tremores, convulsões e até parada cardíaca podem ocorrer após a ingestão. Basta 1 a 2 colheres de sopa de pó de café ou 4 sachês de chá para provocar uma intoxicação grave em um cão de porte médio. Bebidas energéticas são ainda mais perigosas, pois concentram quantidades elevadas de cafeína, uma única lata pode ser letal para um cão pequeno. Os primeiros sinais aparecem rapidamente, o animal fica inquieto, incapaz de ficar parado, o coração dispara e espasmos musculares começam a surgir. Em seguida, as convulsões se instalam. A cafeína é metabolizada de forma extremamente lenta no organismo canino, fazendo com que os sintomas se intensifiquem ao longo de várias horas, atingindo o pico entre 4 e 6 horas após a ingestão. Até mesmo analgésicos comuns,
que muitas vezes contém cafeína, representam um risco. Um único comprimido pode causar danos significativos. Por isso, café, chá, energéticos e medicamentos com cafeína devem ser mantidos fora do alcance dos pets. Cães têm o hábito de lamber xícaras e copos deixados ao alcance, e uma única dose acidental pode ser fatal. O excesso de sal também é uma ameaça subestimada. Quando ingerido em grandes quantidades, provoca hipernatremia, um desequilíbrio eletrolítico em que a concentração de sódio no sangue atinge níveis tóxicos, desencadeando sintomas neurológicos, convulsões, coma e, em casos extremos, a morte. Alimentos salgados como batatas chips, pretzels e castanhas salgadas contêm doses perigosas de sódio. Uma única embalagem de chips pode ser suficiente para intoxicar um cão de pequeno porte. Os sinais de envenenamento por sal incluem sede excessiva, vômitos, diarreia e, posteriormente, alterações neurológicas, como desorientação, falta de coordenação e convulsões. Isso ocorre porque o inchaço cerebral, causado pelo desequilíbrio osmótico, comprime estruturas vitais. Massas de pão cruas, por exemplo, são especialmente arriscadas. Seu alto teor de sal, combinado ao cheiro atraente para os cães, pode levar a uma ingestão fatal. Até mesmo a água do mar representa um perigo real. Quando ingerida em grandes quantidades, provoca intoxicação por sal, resultando em convulsões em poucas horas. Mesmo pequenas quantidades de sal, como as encontradas em uma colher de sopa de molho de soja, podem causar danos sérios. O sal age como um veneno lento, destruindo células cerebrais e comprometendo funções vitais. Por isso, é fundamental evitar que os cães tenham acesso a qualquer alimento ou produto com alto teor de sódio. O álcool, independentemente da graduação, é outro perigo mortal para os cães. O fígado canino não possui a capacidade de metabolizar o etanol de forma eficiente, o que leva a uma intoxicação rápida e grave. Mesmo pequenas quantidades podem causar depressão respiratória, coma e morte por parada cardiorrespiratória. Uma única colher de sopa de vinagre, por exemplo, pode ser letal para um cão de 5 kg. Cerveja e vinho também são perigosos, exigindo apenas doses um pouco maiores para provocar os mesmos efeitos. Os sintomas aparecem em questão de 10 a 30 minutos após a ingestão. O animal fica desorientado, perde a coordenação motora, cambaleia e pode cair, incapaz de se levantar. A respiração torna-se lenta e superficial, enquanto a temperatura corporal despenca para níveis críticos. Sem intervenção imediata, o cão entra em coma e morre por insuficiência respiratória. Produtos fermentados, como maçãs podres ou massa de pão crua, também contêm álcool e podem causar intoxicação quando ingeridos. Muitos tutores, sem saber, deixam frutas caídas no quintal ou sobras de massa ao alcance dos pets, expondo-os a um risco desnecessário. Algumas pessoas ainda acreditam que dar cerveja a um cão é divertido, sem perceber que estão causando danos tóxicos ao fígado e ao cérebro do animal. Bebidas alcoólicas devem ser mantidas sempre fora do alcance, e copos deixados em mesas baixas representam um perigo real. Cães têm o hábito de lamber ou beber líquidos abandonados, e uma única dose acidental pode ser fatal. Sem se dar conta, muitos tutores deixam noz moscada em armários baixos ou a utilizam como tempero em receitas caseiras, sem imaginar que estão oferecendo um veneno potente aos seus cães. A noz moscada contém miristicina, uma substância psicoativa que, em humanos, pode causar alucinações leves em doses elevadas. Nos cães, porém, os efeitos são devastadores e desproporcionais ao tamanho do animal. Basta uma pequena quantidade, equivalente a 1 ou 2 colheres de chá, para desencadear uma reação tóxica grave. Os primeiros sinais aparecem entre 3 e 6 horas após a ingestão. O cão começa a andar em círculos, como se estivesse desorientado, olha fixamente para pontos inexistentes ou tenta morder o ar, reagindo a estímulos que só ele enxerga. A temperatura corporal sobe rapidamente, podendo ultrapassar os 40 graus Celsius, enquanto o coração acelera a um ritmo perigoso. Convulsões tomam conta do corpo, os músculos se contraem de forma descontrolada e o animal uiva de dor, incapaz de reconhecer o próprio dono ou o ambiente ao redor. O sofrimento não termina em poucas horas.
A intoxicação por noz-moscada pode durar entre 24 e 48 horas, período em que o cão permanece em um estado de agitação extrema, alternando entre alucinações e crises de tremores. Não há alívio, mesmo dormindo, o corpo continua a reagir aos efeitos da toxina, e a recuperação, quando ocorre, é lenta e dolorosa. O risco é ainda maior para raças pequenas, como Chihuahuas ou Yorkshire Terriers, em que a dose tóxica é atingida com quantidades mínimas. Muitos tutores desconhecem que a noz-moscada está presente em receitas tradicionais, como bolos de especiarias, molhos para carnes ou até mesmo em misturas de temperos para sopas. Uma única fatia de bolo caseiro com excesso de noz-moscada pode ser suficiente para envenenar um cão. Por isso, é fundamental verificar os ingredientes de qualquer alimento antes de oferecê-lo ao pet e evitar deixar temperos acessíveis em bancadas ou armários baixos. A noz-moscada não é um simples condimento, é um perigo silencioso que pode transformar um momento de distração em uma emergência veterinária. Outro alimento comum em hortas e jardins, mas letal para cães, é o ruibarbo. Embora seus talos sejam usados em compotas e sobremesas, as folhas, em menor escala, os caules contêm ácido oxálico, uma substância que se liga ao cálcio no sangue, provocando uma queda drástica nos níveis desse mineral. Sem cálcio suficiente, o organismo entra em colapso, os músculos não conseguem se contrair adequadamente, o coração perde o ritmo e os rins sofrem danos irreversíveis. Os primeiros sintomas aparecem em poucas horas. O cão começa a salivar excessivamente, como se tivesse algo preso na boca, seguido de vômitos e diarreia intensa. A fraqueza toma conta do corpo, e tremores finos surgem nas patas e no focinho. À medida que o cálcio no sangue despenca, as convulsões se tornam mais frequentes, e o coração passa a bater de forma irregular, podendo parar a qualquer momento. Enquanto isso, os rins são atacados por cristais de oxalato de cálcio, que obstruem os túbulos renais e levam à falência aguda do órgão. O animal para de urinar, e as toxinas se acumulam no sangue, envenenando-o lentamente até a morte. O ruibarbo é uma planta resistente, comum em hortas domésticas, e suas folhas largas e vistosas chamam a atenção dos cães, que podem mordiscá-las por curiosidade ou tédio. Uma única sessão de mastigação pode ser fatal, especialmente se o animal ingerir as folhas, que concentram a maior quantidade de toxina. Para evitar acidentes, o ideal é cercar completamente a plantação ou restringir o acesso do cão ao local onde o ruibarbo é cultivado. Mesmo pequenas quantidades, como um pedaço de folha mastigada, podem desencadear uma reação grave, e o tempo entre a ingestão e os primeiros sintomas é curto, não há margem para erros.